Bom, vamos dar início à aula, tá bom? Vamos agradecer ao Senhor por esse momento de podermos estar juntos e aprender um pouquinho mais. Os colegas que forem chegando, se chegarem, já vão pegando já, né, a aula em funcionamento, tá bom? Bem-vindos à aula. Caderno, por favor. Hoje, para vocês também, é a avaliação de ensino religioso? Não sei se é, para minha filha é, né? Sexto ano, não sei se vai ser igual de todos, mas a prova está bem tranquila. Olhando as referências, vocês vão conseguir fazer direitinho. E quem participou das aulas como vocês participaram em todas, também não terá nenhuma dificuldade, tá bom? Então vamos lá, primeiro versículo da semana. Cadê o versículo da semana? Que sumiu daqui? Eu não acredito que vai sumir com o meu versículo da semana. Peraí, gente. E sumiu. Parabéns para os um. Vamos lá, gente. Então vamos lá. O versículo da semana. Deixa eu pegar aqui para vocês. Não sei se outros professores passaram para vocês o versículo da semana. Alguém passou? Alguém me responde, por favor? Vou pegar aqui o versículo da semana e já passo para vocês, tá? Eu preparei, mas sumiu com o meu slide. Sem problemas. 1 João 3,18. Vocês podem copiar, por favor, tá? 1 João 3,18. E diz assim. Eu vou colocar aqui no quadro, mas não sei se vocês vão conseguir enxergar, gente, porque é tão um pouquinho longe, né? Mas eu vou colocar aqui, tá? Não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. Vamos colocar aqui, então. Não amemos de palavra, e nem de boca. Certo? Mas em ação e em verdade. Está lá em 1 João 3,18. Certo, tá? Vamos ver se vai dar para vocês enxergarem daqui. Eu estou bem na frente do versículo, aí fica mais complicado. Então, não amemos de palavras e nem de boca, mas em ação e em verdade. Esse versículo ele nos fala que muitas vezes não é só o que nós falamos, nós podemos falar de coisas que se nós não colocarmos em prática, não adianta nada. Aí eu posso falar que eu sigo a Cristo, eu posso falar que eu sou assim, desse jeito, mas se eu não colocar isso em ação, não vai valer nada. Então, que esse versículo possa falar com nossos corações e nos mostrar aquilo que nós precisamos colocar em ação, não somente nas falácias, tá? Então, nós vamos orar, agradecendo a Deus. Amado Deus, nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor é bom, porque Tu és maravilhoso, tudo que o Senhor faz é perfeito, é bom e agradável, e nós nos colocamos na Tua presença, confiamos em Ti, sabemos que Tu tens o melhor para nossas vidas, mesmo quando nós não percebemos, o Senhor está conosco, e queremos Te pedir que o Senhor também nos ajude, nos ensine a colocarmos em prática tudo que nós aprendemos. A sua palavra mesmo nos ensina que aquele que ouve e não coloca em prática é como um homem que constrói a casa na areia. Quando vêm as dificuldades, tudo cai. Mas aquele que ouve e coloca em prática é comparado com quem coloca a sua casa sobre a rocha e nele está firmado e consegue colocar em ação aquilo que aprende. Em nome de Jesus, Senhor, independente da situação, que o Senhor nos ajude a colocarmos em ação
tudo aquilo que nós aprendemos de ti. Nós oramos, colocamos também essas avaliações diante do Senhor, que todos possam ter bom êxito naquilo que se prepararam. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bem-vinda à aula, Sofia também está conectando, certo? Vou só esperar um pouquinho a Sofia chegar e nós já vamos entrar no assunto. Enquanto a Sofia está... Ah, Sofia conseguiu entrar. Tudo bom, Sofia? Bem-vinda à aula, tá? O versículo da semana está aqui, 1 João 3,18, não amemos de palavras e nem de boca, mas em ação e em verdade. Então, vocês já viram aquele desenho, vocês conhecem, já assistiram aquele desenho daquele cachorrinho chamado Coragem, o cão covarde? Quem já viu, coloca um joinha na tela assim, ó. O desenho chama Coragem. Ah, a Sara conhece. Você conhece, Sofia, esse desenho? Que bom te ver hoje, Sofia. Faz dia que eu não te via. Cabelos vermelhos ou rosa? Rosa. Ah, tá bom. Muito bem. Ficou linda também, tá? A Sara conhece. Você conhece, João? A Sofia não conhece o desenho do Coragem, o cão covarde. Põe um joinha aí, João, se você conhece ou não. Então, esse desenho, ele fala sobre... Ele traz a história, né, de um cachorro com a sua família, os seus donos, aliás, né? Eles moram no campo, numa fazenda. E esse cachorro, apesar de ter o nome de Coragem, ele é covardão, mas mesmo assim ele consegue livrar todos os seus donos dos monstros, dos piores ataques. Então ele se faz valente no momento assim. Aí a gente pergunta, poxa vida, em quantas situações também nos vem aquele sentimento assim, de eu não vou conseguir, não vai dar certo, daquele medo, aí vem, bate aquela covardia, né? Mas aí você enfrenta os seus medos. Olha, muitas e muitas vezes eu tive que enfrentar medo, eu tive que, como diz, arrancar coragem de onde eu não imaginava que tivesse. Eu nunca escondi de ninguém, vocês sabem, quem não sabe vai saber agora. Eu tenho pavor de barata. Gente, quando eu falo pavor, é pavor. Quando eu falo pavor, é aquela coisa assim de, sabe, perder o controle. Oi, Isa, bem-vinda à aula, tá? Então, já houve situações onde não tinha ninguém para me defender e eu tive que pedir para Deus, Senhor, me dê coragem para enfrentar esse monstro, que para mim era um monstro, tá, gente? O bichinho pode ser desse tamanho, mas para mim é um monstro. E se voar, então, é um dos piores monstros que existe na face da Terra. Então, muitas vezes eu me acovardei diante de uma barata e em outras vezes eu respirei fundo e fui, enfrentei. E vocês? Já tiveram esses momentos de coragem, de ter que buscar coragem, como diz lá no fundo da alma, puxar aquela coragem de lá, ou ficar quieto, preferir não mostrar. Também odeio. Isabela, a Isa está falando aqui que ela odeia barata, eu também. Mas isso é uma das coisas que nós enfrentamos, que nos traz medo. Tem situações piores, tem situações que colocam a nossa vida em perigo. E diante disso, você teria coragem ou não? O que é coragem? Alguém quer falar o que acha que é coragem? Uma definição para coragem? Deixa eu ver. A Isa, que sempre gosta de falar, quer falar? Isabela, o que é coragem? Para você? Vou tentar liberar teu som aqui, tá? O da Sara eu não consegui, tá dando algum probleminha. Deixa eu ver se você consegue liberar o seu aí e falar o que é coragem. Consegue, Isa? Deixa eu ver. Eu acho que não está dando. Então vamos lá. Gente, coragem, se você procurar a definição no dicionário, uma das definições vai dizer que é a ausência, que a coragem é você, fala, a ausência do medo, teria isso, mas não creio que seja. Muitas vezes nós temos coragem até mesmo com medo. Tá? Você pode perceber na Bíblia quantos exemplos nós temos de homens e mulheres que mesmo com medo enfrentaram aquela dificuldade e venceram. Então eu creio assim que a coragem ela é uma confiança de que você pode vencer mesmo diante do medo. Então é um ato de nobreza, é um ato assim de firmeza, vamos dizer, essa palavra é certa, diante de uma dificuldade que você vai demonstrar coragem quando você tem medo, quando você está num momento difícil. Então é um ato de firmeza diante de uma dificuldade. E você vai lá, se posiciona e vence.
Isso é coragem, tá? Então, vamos ver aqui se o Zoom vai me deixar também dar a minha aula, se ele vai sumir com o meu conteúdo. Vamos falar hoje sobre amigos corajosos. Nós vimos sobre quando os amigos de Jesus não aceitaram, vimos como é ser amigo no momento de aflição, vimos também os amigos que, no momento em que Jesus precisou, o que aconteceu com eles, eles fugiram, e agora nós vamos ver sobre os amigos corajosos. Em verdade, são dois homens que, antes de mostrarem a coragem, eles estavam em oculto, sabe? Aquele amigo de Jesus secreto, um deles você já conhece, nós já falamos sobre eles, e eu disse para vocês que no futuro voltaríamos a lembrar dele. Mas esses amigos corajosos, está lá em Lucas 23, versículo 50, e em João 19, do 38 ao 41. É para copiar? Gente, como sempre, pelo menos a referência vocês copiem. Então, paramos na última aula, no momento em que Jesus foi crucificado, né? Pedro e Judas foram aqueles amigos que naquele momento não demonstraram coragem, certo? Judas tomou uma posição complicada diante do que ele fez. Veio o remorso, veio a culpa, e ele acabou tirando a própria vida. Pedro se arrependeu, né, por ter abandonado Jesus naquele momento. Com arrependimento veio a mudança de atitude, e depois o Pedro se transformou num homem corajoso. Tá? A vida de Pedro depois disso daqui mudou bastante. Se vocês forem ler livro de Atos, você vai ver um Pedro totalmente diferente, parece que mais maduro, depois de tudo isso que aconteceu. Eu acho assim que até esses momentos onde nós somos provados, passamos por medo, passamos por dificuldades, a gente tem um crescimento. Mas quando nós aproveitamos esses momentos, senão, não temos. Não é verdade? Então, o que aconteceu? Depois dessa traição de que Jesus teve de Judas, a negação de Pedro, tudo aconteceu muito, muito, muito rápido. Jesus foi preso e julgado, foi levado ao governador Pilatos, né, que mandou crucificá-lo a pedido da multidão. Então, aconteceu aquilo que também o nosso profeta Isaías havia dito há muitos anos atrás, né, que o cordeiro seria sacrificado por nós, morreria lá no madeiro, né, que nós olharíamos para ele, não veríamos beleza nenhuma, ele era um homem de dores, porque ele sofreu bastante, enfim, se cumpriu a profecia. Agora vamos para cá. Vamos falar do nosso primeiro exemplo aqui. Vou aumentar aqui, porque acho que fica melhor. Então, nós temos esses amigos corajosos, né? Vamos passar aqui para frente. José de Arimateia é o primeiro que nós vamos falar. Tá? É Nicodemos e José de Arimateia. Eu quero que vocês copiem aqui, além do nome dele, essas referências que tem aqui, tá? Que ele é mencionado nos 4 evangelhos. Evangelhos, né? Em Lucas 23, do 50 ao 51, Marcos 15, 43, Mateus 27, 56 e João 19, 38. Por favor, copiem essas referências dessa parte aqui. Então, quem foi José de Arimateia? Depois que Jesus morreu na cruz, né? Já era de tardezinha, Jesus, ele estava lá e um dos seguidores, claro, ele estava na cruz, né? Um dos seguidores, chamado José, tem algumas situações onde nós vemos nomes citados que parecem sobrenome, mas não é. Jesus de Nazaré, não quer dizer que de Nazaré era o sobrenome de Jesus, é da cidade de Nazaré. Viúva de Naim, Naim não era o marido da mulher, não, era da cidade de Naim. José de Arimateia, não era o sobrenome dele, ele era da cidade de Arimateia, então era um costume que tinham de chamar as pessoas, o nome, acompanhado do lugar de onde elas eram. Então, José era da cidade de Arimateia. Depois que Jesus foi morto na cruz, aconteceu tudo aquilo, né? O véu se rasgou de alto a baixo. O Evangelho de Mateus conta um fato que os outros evangelhos não contam, mas para mim é uma coisa assim bastante, olha, admirável. Quando Jesus faleceu, diz que houve aquele terremoto, né? O dia ficou como noite. Alguns sepulcros abriram e pessoas que estavam mortas ressuscitaram. Só Mateus cita esse episódio, os outros evangelhos não. Eles vão citando outras coisas que aconteceram quando Jesus morreu na cruz. Mas enfim, morreu Jesus. José de Arimateia tomou coragem e ele foi até Pilatos.
e pediu para Pilatos o direito de tirar Jesus lá da cruz e sepultar o corpo de Jesus. Olha, isso daqui já foi um ato de coragem muito grande, porque a pessoa condenada à morte de cruz não tinha, de forma alguma, o direito a ter um funeral, a ser sepultado, porque eram só os malditos, e os malditos não tinham direito. Só que Jesus de maldito não tinha nada, vocês sabem muito bem disso. Então, José de Arimateia, ele teve essa coragem. Foi até Pilatos, e Pilatos concedeu isso a ele. Isabela quer falar? Vê se a gente consegue. Isabela, ativar seu som aqui, vai. Não estou te ouvindo. Dá pra ouvir agora? Muito, muito, muito baixinho. Agora dá? Vamos tentar, Isa, mas tá baixo ainda. Vamos lá. Considerar um Jesus maldito. Não vou conseguir, Isa. Acho melhor você escrever lá no chat. Você consegue? Conta lá, por favor. Tá muito baixo seu som, muito. Enquanto a Isabela coloca lá o questionamento, nós vamos continuar aqui. Então, foi um ato de coragem do José de Arimateia, chegar para Pilatos e pedir para sepultar o corpo de Jesus. José de Arimateia, ele não era um homem qualquer. Ele era um membro do Sinédrio, era judeu, era senador, então ele era um homem muito rico da época. Vamos ver, acho que a Isabela conseguiu escrever aqui, vamos ver. Não, não é que consideravam Jesus maldito, Isa, é porque os condenados à morte de cruz eram apenas os piores de todos, né, os bandidos da época. Então, como eles queriam defamar Jesus, eles queriam muito que as pessoas olhassem para ele como alguém assim, como dizer, o pior de todos os homens que existia, alguém que veio para desviar a sociedade dos caminhos, né, de esperar o Messias chegar, tá? Então era isso. Então foi algo, a condenação dele nem teve motivo nenhum, então foi assim, tudo combinado de uma forma muito errada. Então, morreu na cruz, maldito era, tá bom? Não podia tocar no corpo, ficava lá. Depois de um certo tempo, eles iam lá, retiravam e jogavam num buraco para o resto dos bichos terminar de comer. Só que com Jesus não aconteceu isso. Então, José, voltando aqui, tá? Bem-vindo, Felipe. José de Arimateia, ele era então uma pessoa de posse. Todos os 4 evangelhos falam sobre ele. Felipe, essas referências que fala aqui sobre José de Arimateia é para copiar, tá? Esses que estão aqui, né, em negrito. Então, lá em Lucas 23, dos 50 ao 51, fala dele como um homem bom e justo, e que quando aconteceu a condenação de Jesus, ele votou contra. Deixa eu ver aqui que a Isabela escreveu. Eu não entendi sua pergunta, Isabela. Tá como os ateus hoje em dia, como assim? Eles não acreditavam em Jesus, como os ateus também não acreditam, né? Então, vamos lá, continuando. Em Lucas 23, do 50 e 51, fala dele como um homem de postura, um homem justo, um homem reto, que não concordou. Quando tentaram lá, quando Judas foi lá procurar, quando eles maquinaram contra Jesus, ele não concordou. Ele votou contra a condenação de Jesus. Ali ele já mostrou também um ato de coragem. Eu creio que os colegas dele já olharam para ele meio de canto de olho, né? Esse aí está na nossa lista, vamos só anotando. Em Marcos 15, 43, fala da posição dele, que ele era um senador honrado. Por isso que eu coloquei lá em cima. Então, no Sinédrio, ele tinha a posição de senador. O Sinédrio é como se fosse uma corte da época, tá? Que mandava em tudo. Em Mateus 27, 56, fala que ele era um homem rico e discípulo de Jesus. Então, aqui já se falava dele como um dos seguidores de Jesus. Talvez, né, bem discreto, mas um dos seguidores de Jesus. E lá em João 19, 38, fala que ele era discípulo de Jesus, mas ocultamente, por medo dos judeus. Então aqui já está, João já fala sobre ele, já mostrando, né, que ele tinha todo esse cuidado. Sabia que era Jesus, reconhecia o senhorio de Jesus, sabia que Jesus era o Messias, mas ele ficava em oculto, certo? Então esse foi o primeiro corajoso depois da morte de Jesus, né, que nós temos essa visão. O outro vocês conhecem, que é o nosso amigo que procurou ele de noite, quem foi? Nicodemos. Então, só recapitulando um pouquinho sobre Nicodemos, também copiem as 3 referências que falam sobre ele aqui, tá? Então, ele era também fariseu, membro também do Sinédrio, líder dos judeus, Bianca chegando, ele era líder dos judeus,
E a tradução da posição dele, porque vocês sabem que foi escrito, né, em aramaico, né, em grego, né, em hebraico, e a tradição para a posição dele dizia que ele era governador. Então, ele era um líder governador, tá? Tinha um cargo alto. Homem de grandes posses, João também fala. Bem-vinda à aula, Bianca. Só tirando aqui um pouquinho. Nós estamos falando sobre os amigos corajosos de Jesus. Semana passada falamos sobre os amigos que abandonaram Jesus. Citamos sobre Judas e Pedro. E depois da morte de Jesus, estamos falando agora sobre os dois amigos corajosos que apareceram. O primeiro foi José de Arimateia, já falamos sobre ele, agora estamos falando sobre Nicodemos. Aí o que eles fizeram que demonstrou coragem? Então, Nicodemos também era um homem de posição, citado apenas no Evangelho de João. Tá? Só João mencionou sobre Nicodemos. O primeiro, nós já conhecemos, já falamos sobre ele, foi lá em João 3, quando ele visita Jesus, né, do 1 ao 21. Como ele era um estudioso da palavra, ele buscou Jesus para aprender mais. Ele já reconhecia que Jesus era mestre, porque ele chamou Jesus de Rabi, né, de mestre, de Senhor. O segundo episódio, assim como o José de Arimateia, ele também se posicionou perante o Sinédrio, tá? Lá em João 7, 45, 51. Ele questionou seus companheiros sobre o ato de querer condenar Jesus sem motivo nenhum. Então aqui também ele já demonstrou um ato de coragem, né? Porque ninguém teria coragem de chegar no Sinédrio e falar, olha, não aceito isso. Gente, a mesma coisa, vocês imaginem só, por exemplo, aqui nós temos o nosso Sinédrio, né? É lá os poderes que regem o nosso país. Se você vai lá numa Câmara daquelas e você começa a se posicionar contra o que eles querem, você já vai começar a ser visto, né, com olhos assim diferentes, tá? Então, Nicodemos, assim como o José de Arimateia, também se posicionou contra a condenação de Jesus. E os amigos não gostaram. Aqui, ó, nesses versículos, a gente vê também ali que os amigos ficaram revoltados com ele. Não tem motivo para aprender, mas você quer o quê? Né? E começam ali a debater com Nicodemos. Aí ele não fala mais nada. E a última aparição de Nicodemos é no ato onde José de Arimateia vai até Pilatos e pede para sepultar o corpo de Jesus e Pilatos permite. Então, o que acontece? Nicodemos ajudou José de Arimateia na preparação do corpo de Jesus para o sepultamento. Os judeus, eles tinham todo um ritual. Nós, quando morre, né, pessoas, qual é o nosso ritual? O corpo é levado, né, para Pax, lá eles fazem a preparação, né, tem o tempo, né, o período de funeral, e o corpo é enterrado. Alguns são cremados. Né? Os judeus, eles tinham uma tradição um pouquinho diferente da tradição dos egípcios, né? Que os egípcios, eles embalsamavam o corpo, tiravam todas as entranhas, né? Embalsamavam o corpo, virava tipo uma múmia. Os egípcios, eles tinham o costume de passar, né, óleos, né, especiarias no corpo e envolver no sudário, que é tipo um lençol branco, e depois, né, depositar esse corpo no sepulcro. Então, vamos lá, passando um pouquinho para frente agora. Então, a coragem de José de Arimateia e Nicodemos. José de Arimateia, ele tinha um sepulcro novo e com a ajuda de Nicodemos, ele fez o que ele havia planejado, né? Que é dar a Jesus um enterro digno, um sepultamento digno, não deixar o corpo ali como um condenado maldito. Então, eles retiraram o corpo da cruz, prepararam o corpo como costume judaico, como eu falei para vocês agora, envolveram em lençóis e o sepultaram. Este ato desses dois homens, apesar de serem ricos de posição, expôs quem eles eram. Mostrou para o Sinédrio e para a sociedade judaica que eles também eram seguidores de Jesus. E eles sofreram as consequências por demonstrar essa coragem. Tá? Você teria coragem de se expor por um amigo? Defender um amigo diante de uma situação complicada? Se posicionar com coragem quando, por exemplo, está sendo atacada, algo que você aceita como certo. Por exemplo, está sendo atacada a instituição da família. Você se posiciona
como alguém que defende a família, ou você fica quietinho lá para não causar nenhum problema para o seu lado, tá? Por que eu falo que o ato deles, do José de Arimateia e de Nicodemos, trouxe consequências para eles? Depois que Jesus ressuscitou, a Bíblia não fala mais nada sobre eles, mas livros históricos falam que José de Arimateia, ele foi preso e condenado como um dos suspeitos de ter sumido com o corpo de Jesus. Olha, isso não está na Bíblia, isso são fatos históricos, tá? Não temos comprovação, só estou passando para vocês terem uma noção. Dizem que ele foi preso, quando ele diz que ele ficou, acho que 13 anos, se não me engano, preso, a família, né, abandonou, perdeu tudo, né? Os bens que ele tinha, que eram muitas coisas, ele tinha frota de navio, perdeu tudo. Olha que coisa. Mas depois que ele foi solto, ele recuperou todos os bens, ele ficou rico de novo e ele virou uma pessoa assim que saía pregando o evangelho, tá? Ele patrocinava e levava também o evangelho do jeito dele. Nicodemos, dizem que também ele sofreu punição por se mostrar amigo de Jesus. Dizem que ele sofreu martírio. O que é martírio? Ele deve ter sido preso, deve ter apanhado, coisas assim, nesse nível, tá? E não se fala mais nada sobre esses dois amigos corajosos. Mas o que eu quero trazer para vocês sobre esses dois? Tudo acontece no tempo certo. Por isso que eu disse para vocês, tem momentos onde nós, mesmo diante do medo, olha, imagine só, se os discípulos se esconderam, né, depois foram lá para uma casa e ficaram lá presos com medo, né, de retaliação das pessoas, eles se posicionaram de um jeito que eles sabiam que sofreriam consequências. Mas a coragem foi maior. Acho que o amor, né, por Jesus foi maior. E aconteceu tudo isso, né? Se foi verdade que aconteceu isso com eles ou não, eu creio que eles receberam o galardão deles, né? O que é um galardão? Presente por se posicionarem com coragem diante desse fato. Agora, para nós encerrarmos aqui, 3 perguntinhas, bem simples. Quero que vocês pensem sobre isso. Lembra de tudo que nós já estudamos, todos os personagens que nós já vimos, as histórias que nós já contamos, né? Desde o Velho Testamento até o Novo. Lembre 2 exemplos na Bíblia de pessoas que demonstraram coragem. De tudo que nós já vimos. E vocês vão pensar, olha, eu lembro de... Ah, tá, esse foi corajoso. Coloca 2 exemplos. E também cite de uma pessoa que perdeu essa oportunidade, né? Não demonstrou coragem. Deveria ter demonstrado, mas se ocultou. Pode até usar o exemplo, né? Nós tivemos a aula passada. E a terceira pergunta, que ato de coragem tiveram José de Arimateia e Nicodemos? E é o que nós falamos agora. Diante de tudo isso, o que eles venceram? Que medo que eles venceram? Que ato de coragem eles demonstraram aqui, né? E sofreram as consequências, certamente, por conta dessa coragem. Tá bom? Então, essas são as 3 perguntinhas que vocês copiem, respondem. Depois eu quero ver quem foram os exemplos que vocês lembraram dessas pessoas, tanto de coragem como de não coragem, tá? E sabe o que eu fico pensando também? Nos nossos dias atuais, os missionários. Muitos missionários, eles abandonam suas casas, seu povo, seu costume, vão para países onde até o nome deles tem que ser trocado, para que eles não morram lá, né? Não sejam reconhecidos. E lá eles fazem um trabalho meio que secreto. E quando são reconhecidos, muitos sofrem também martírios, são espancados, as famílias passam por situações extremamente complicadas. Tem muitos exemplos que nós podemos citar, mas não vamos citar hoje não. Mas só assim, de pensar no ato de coragem que muitos homens e mulheres têm nos dias de hoje, de levar Jesus, a palavra de Jesus, né, o amor de Jesus a povos que não conhecem, é maravilhoso, sabe? Saber. E nos dá ânimo também para termos coragem diante de qualquer situação, qualquer problema. Tá bom? Então, terminou, dá um joinha de copiar, que daí nós vamos encerrar a aula. Temos 6 minutinhos e 6 minutos voam, não é verdade?
Sara, Sofia, João Antônio, Felipe. Deixa eu ver quem mais que eu não falei que chegou depois. Uhum. Ok. Terminando, gente, coloca o joinha para eu saber, tá? Que daí a gente já encerra a nossa aula. Então, vocês tomarem uma água, esticarem as pernas. Tá, o primeiro. Gente, vocês já copiaram? É que o Felipe quer o primeiro slide. Se eu puder voltar lá para ele. Peraí. Podemos voltar lá, gente? Sobre o Chaucer. Aqui. José de Arimateia. Só as referências, tá? Tá, não tá querendo aparecer, não. Tá de mal comigo esse negócio. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, colabora, pronto. Vai ter que ser pequenininho, não tá querendo subir, filho. Tá tirando print de tela, Felipe? Daqui a pouco vai, o tempo esgota. Certo? Uhum, ok. Vamos voltar aqui para o último, não sei se alguém precisa copiar, senão já podemos terminar por aqui. Eu creio que já copiaram, né? Então vamos voltar lá para nós encerrarmos essa aula. E aí, deu coragem? Vendo um pouquinho da história desses homens ou, ou não muita coragem? Não, olha, que no momento certo, mesmo diante de medos, a gente possa ter coragem, tá? De enfrentar as coisas, enfrentar, por exemplo, gente, tem um medo muito comum, eu não sei se alguém de vocês tem, mas é algo que a gente vê, o medo de falar em público, né? Medo de, não sei, de... Ah, são tantos medos, né? Fica para nós, tá bom? Beijo para vocês, vamos encerrar nossa aula. Até mais.